Butão. Um pequeno reino encravado nos Himalaias entre a Índia e a China, possui uma história marcada pelo isolamento, pela espiritualidade e por um profundo esforço em preservar sua identidade diante das influências externas. Apesar de sua geografia montanhosa e de difícil acesso, a região foi habitada desde tempos pré-históricos, mas foi a partir do século VII que começou a se consolidar uma identidade cultural mais clara, principalmente com a chegada do budismo vindo do Tibete. Reis tibetanos, como Songtsen Gampo, foram responsáveis por erguer os primeiros templos, que se tornariam não apenas centros de fé, mas também pilares da vida política e social da região. O budismo se enraizou profundamente no cotidiano e até hoje é o alicerce espiritual e cultural do país. Durante séculos, o Butão não existiu como um estado centralizado, mas sim como um mosaico de principados, mosteiros e comunidades independentes que frequentemente disputavam território e poder. Essa fragmentação só começou a ser superada no século XVII, quando o monge tibetano Shabdrung Ngawang Namgyal se estabeleceu no território. Ele é considerado o verdadeiro unificador do Butão, responsável por criar uma identidade distinta da do Tibete e instituir um sistema de governo singular, em que o poder era dividido entre líderes religiosos e civis. Essa fusão entre espiritualidade e política permanece como uma característica marcante da organização social e política butanesa até os dias de hoje. O isolamento foi, ao longo da história, uma estratégia fundamental para a preservação da independência e da cultura do Butão. O país permaneceu fechado ao mundo exterior durante séculos, evitando influências estrangeiras que pudessem ameaçar sua soberania. Ainda assim, os encontros com potências externas foram inevitáveis, sobretudo com o Império Britânico no século XIX. Após uma série de conflitos armados, conhecidos como Guerras Anglo-Butanesas, o país acabou perdendo parte de seus territórios e assinando, em 1865, um tratado que o colocava em posição de dependência em relação à Índia Britânica. Mesmo assim, o Butão conseguiu manter sua autonomia interna e, após a independência da Índia em 1947, reafirmou seus laços de cooperação com o novo vizinho, preservando sua soberania, mas ainda seguindo uma política de profundo isolamento. Uma grande transformação política ocorreu em 1907, quando foi fundada a monarquia hereditária sob a dinastia Wangchuck, que permanece no poder até os dias atuais. Essa mudança trouxe mais estabilidade ao país e foi o ponto de partida para um processo lento, mas consistente, de modernização. O grande marco dessa trajetória foi o reinado do quarto rei, Jigme Singh Wangchuck, que assumiu em 1972. Ele ficou conhecido por introduzir o conceito da felicidade interna bruta, FIB, uma proposta alternativa ao Produto Interno Bruto, PIB, como medida de desenvolvimento. Em vez de avaliar o progresso apenas pelo crescimento econômico, a FIB considera dimensões como preservação ambiental, saúde, educação, bem-estar espiritual e conservação da cultura. Essa filosofia tornou o Butão mundialmente conhecido como um exemplo de nação que coloca a qualidade de vida acima do consumismo e da industrialização acelerada. Na virada do século XXI, o Butão deu um novo passo em direção à modernidade política. Em 2008, transformou-se em uma monarquia constitucional democrática, realizando suas primeiras eleições parlamentares. O rei atual, Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, é amplamente respeitado pelo povo e visto como um símbolo de unidade nacional e de equilíbrio entre tradição e modernização. Sob sua liderança, o país continua a caminhar em direção à integração internacional, mas sem abrir mão de sua filosofia de desenvolvimento sustentável e de sua identidade espiritual profundamente enraizada no budismo. Assim, a história do Butão pode ser entendida como a narrativa de uma nação que, apesar de sua localização estratégica entre grandes potências e dos desafios impostos pela modernização global, conseguiu se afirmar como um estado independente, espiritualmente guiado e culturalmente preservado.
De um conjunto de principados fragmentados à criação de uma monarquia estável, das guerras com o Império Britânico à adoção da democracia constitucional, o Butão construiu uma trajetória única no cenário mundial. Sua decisão de valorizar a felicidade interna bruta, como princípio orientador, mostra como o país busca ser não apenas um Estado moderno, mas também um exemplo de equilíbrio entre progresso e espiritualidade. O Butão, apesar de sua pequena extensão territorial, revela uma complexidade fascinante quando olhamos para seus números e dados sociais. Situado entre as imponentes montanhas do Himalaia, o país ocupa uma área de cerca de 38 mil km², o que o coloca entre as nações de menor porte no mundo em termos de território. Ainda que não se enquadre na categoria de microestados, seu relevo montanhoso, aliado a séculos de isolamento político, moldou uma realidade em que a geografia e a cultura caminham de mãos dadas. A população, estimada em pouco menos de 900 mil habitantes, é igualmente modesta em comparação com os vizinhos gigantes Índia e China. Essa cifra coloca o Butão entre os países menos populosos da Ásia. A densidade demográfica é baixa, resultado direto da geografia acidentada, que limita a ocupação humana a vales férteis e planícies mais acessíveis. A capital, Thimphu, concentra boa parte da população urbana, mas uma fatia significativa dos butaneses ainda vive em comunidades rurais, ligadas principalmente à agricultura de subsistência. Administrativamente, o Butão se organiza em 20 distritos, conhecidos como dzongkhags. Cada distrito é subdividido em blocos de vilas chamados gewogs, e em alguns casos há ainda subdistritos, dungkhags, além dos trondes, que são áreas urbanas com diferentes níveis de autonomia administrativa. Essa divisão reflete tanto a necessidade de descentralizar o poder em um território difícil de percorrer, quanto o esforço do governo em assegurar que regiões remotas recebam recursos e atenção proporcionais às suas necessidades. Curiosamente, o distrito de Thimphu é o mais populoso, enquanto Gaza, situado em uma das áreas mais inóspitas do país, é o menos habitado. Do ponto de vista demográfico, a população do Butão é relativamente jovem, concentrada na faixa de 15 a 64 anos, com apenas uma pequena parcela acima dos 65. A distribuição entre homens e mulheres é equilibrada, e o movimento migratório interno mostra uma tendência crescente de deslocamento das áreas rurais para as cidades. Embora 2/3 da população ainda permaneçam no campo, essa migração acompanha o ritmo de modernização do país, que, apesar de gradual, tem transformado seu tecido social nas últimas décadas. A educação é um dos pilares dessa mudança. Hoje, a taxa de alfabetização ultrapassa 70%. Embora existam disparidades significativas entre homens e mulheres, bem como entre áreas urbanas e rurais. Os homens apresentam uma taxa de alfabetização próxima a 78%, enquanto entre as mulheres, esse número gira em torno de 62%. A esperança de vida escolar é de aproximadamente 13 anos, refletindo o compromisso do governo em expandir o acesso ao ensino. Ainda assim, persistem desafios. Em regiões isoladas, muitas pessoas, sobretudo mulheres, não chegam a completar a educação formal, perpetuando desigualdades históricas. A economia do país continua fortemente vinculada ao campo. A agricultura de subsistência é predominante, especialmente em áreas rurais, embora o governo busque diversificar setores e investir em hidrelétricas, que se tornaram uma das principais fontes de receita nacional. Essa estrutura econômica se reflete nos índices de pobreza e na desigualdade de renda. A pobreza não é uniforme. Enquanto distritos como Thimphu e Paro apresentam índices bastante baixos, outros, como Dagana, registram taxas muito elevadas de pobreza multidimensional, revelando um contraste marcante entre diferentes regiões do país. Para tentar equilibrar essa realidade, a alocação de recursos públicos é pensada de forma estratégica. Além da população e do território,
são considerados fatores como índices de pobreza e custos de transporte, de modo a garantir que as áreas mais desfavorecidas recebam mais apoio. Os indicadores sociais mostram um quadro de avanços consistentes. A expectativa de vida, hoje, gira em torno de 73 a 75 anos, e o sistema de saúde pública, ainda em desenvolvimento, tem conseguido melhorar o acesso a cuidados básicos, mesmo em regiões de difícil acesso. Esse progresso acompanha a filosofia da felicidade interna bruta, que não mede apenas crescimento econômico, mas também bem-estar social, preservação ambiental e vitalidade cultural. A diversidade cultural e linguística do Butão também merece destaque. Embora o idioma oficial seja o Dzongkha, há uma grande variedade de línguas locais faladas em diferentes regiões, reflexo da composição étnica plural do país. Essa diversidade se expressa não apenas no idioma, mas em costumes, vestimentas e tradições que variam de um vale para outro, reforçando a ideia de um mosaico cultural unido pela fé budista e pela lealdade à monarquia. Assim, quando observamos o Butão não apenas pela sua história, mas também pelos seus números, percebemos como o país é, ao mesmo tempo, pequeno e vasto. Pequeno em extensão e população, mas vasto em diversidade cultural, em desafios sociais e em ambição de construir um modelo de desenvolvimento singular. Seu esforço em equilibrar tradição e modernidade, espiritualidade e progresso, faz do Butão um caso raro no cenário mundial. Um país que, mesmo com pouco menos de 1 milhão de habitantes, ocupa um lugar desproporcionalmente grande no imaginário global. A cultura do Butão é, em muitos aspectos, a alma do país. Moldada pelo budismo Vajrayana, religião dominante e profundamente entrelaçada ao cotidiano, ela não se limita aos templos ou aos rituais. É um fio condutor que orienta desde a política até a forma como as pessoas se vestem, celebram e convivem em comunidade. O Butão é um dos raros lugares onde espiritualidade e vida prática se misturam de maneira quase indissociável, criando um estilo de vida que privilegia o equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. Um dos elementos mais visíveis dessa identidade é o vestuário tradicional. Homens usam o gafo, uma espécie de túnica até os joelhos presa por um cinto na cintura, enquanto as mulheres vestem o kira, um traje longo e elegante que chega aos tornozelos. Esses trajes não são apenas símbolos folclóricos, são usados diariamente, especialmente em ambientes oficiais, escolas e instituições públicas. Essa preservação das vestimentas tradicionais é um reflexo do esforço do país em proteger sua herança cultural diante da modernização. As construções também são expressões vivas dessa herança. Os dzongs, enormes complexos fortificados que combinam funções religiosas e administrativas, são ao mesmo tempo mosteiros e centros de governo. Edificados com técnicas tradicionais e sem uso de pregos, esses edifícios impressionam pela imponência e pelos detalhes arquitetônicos coloridos. Espalhados pelo país, eles não são apenas monumentos históricos, mas espaços de prática religiosa e encontro comunitário. O calendário butanês é marcado por festivais que combinam devoção, arte e sociabilidade. Entre os mais famosos estão os Tsechus, grandes celebrações religiosas realizadas em diferentes distritos. Durante esses festivais, monges e leigos se reúnem para assistir às Chan, danças sagradas mascaradas que representam batalhas entre deuses e demônios, ensinamentos budistas e a vitória da compaixão sobre a ignorância. Os Tsechus não são apenas rituais espirituais. São também momentos de encontro social, em que comunidades inteiras se reúnem, vestem suas melhores roupas e reforçam os laços de solidariedade. A vida cotidiana no Butão ainda guarda um ritmo próprio, muito ligado à natureza. A agricultura, especialmente em áreas rurais, dita o compasso das estações. A maioria das famílias cultiva arroz, milho, trigo ou vegetais em pequenas propriedades, muitas vezes praticando a agricultura de subsistência. Esse vínculo direto com a terra faz parte do modo de vida
e está alinhado à filosofia de harmonia com o ambiente. O Butão, de fato, se orgulha de ser o único país do mundo com emissões de carbono negativas, graças à sua vasta cobertura florestal, que ocupa mais de 70% do território. A culinária é outra faceta da identidade butanesa. Apimentada e marcante, ela reflete a altitude e o clima do país. O prato nacional, o Emadachi, mistura pimentas e queijo, criando um sabor intenso que simboliza bem o gosto local pelo picante. Outros pratos comuns incluem arroz vermelho butanês, carnes cozidas e vegetais frescos. Apesar da simplicidade, a comida é tratada como parte essencial da convivialidade. Refeições são momentos de união, compartilhadas em família ou entre vizinhos. No campo social, a comunidade ocupa um papel central. A solidariedade entre vizinhos e a cooperação em atividades agrícolas ou festivais são práticas comuns, refletindo uma mentalidade em que o coletivo vem antes do individual. Essa visão está presente também na ideia de felicidade interna bruta, que orienta políticas públicas para fortalecer a cultura, proteger o meio ambiente e assegurar que o desenvolvimento econômico não destrua o tecido social. Outro aspecto importante da vida cultural é a língua. O idioma oficial, o Dzongkha, convive com diversas línguas regionais, como o Charchop e o Nepali. Essa diversidade linguística mostra como o Butão, apesar de pequeno, abriga uma multiplicidade de identidades locais que coexistem sob a unidade nacional. Até mesmo no lazer e nas artes, o Butão expressa sua singularidade. A prática esportiva mais popular é o tiro com arco, considerado esporte nacional. Não se trata apenas de competição. Cada torneio é também um encontro festivo, com música, dança e muita sociabilidade. Na pintura e na escultura, predominam motivos religiosos, como mandalas, tankas e estátuas de figuras budistas, reforçando a fusão entre arte e espiritualidade. O estilo de vida butanês, portanto, é uma síntese entre tradição e adaptação. Embora a internet, os smartphones e os meios de comunicação globais tenham chegado relativamente tarde ao país, eles já começam a transformar hábitos, especialmente entre os jovens nas áreas urbanas. Ainda assim, o esforço consciente de preservar tradições, seja no uso da vestimenta, no cultivo da terra ou na realização de festivais, mantém viva uma identidade cultural única. Assim, o Butão se apresenta como uma sociedade que valoriza não apenas a continuidade de suas tradições, mas também o sentido comunitário e espiritual que a sustenta. No cotidiano, nas celebrações, na comida, na arte e até no esporte, cada detalhe é uma lembrança de que, no coração dos Himalaias, há um povo que escolheu viver segundo os seus próprios ritmos, equilibrando o passado e o presente em um delicado, mas inspirador ponto de harmonia. O Butão pode parecer pequeno quando visto no mapa, mas sua diversidade interna se revela na riqueza de seus distritos, cada um guardando particularidades que, somadas, formam um mosaico único de cultura, história e paisagem. No coração administrativo do país está Thimphu, distrito que abriga a capital homônima. É ali que se concentram os prédios governamentais, a residência real e instituições modernas, convivendo lado a lado com mosteiros, dzongs e festivais tradicionais. Thimphu é o centro político e cultural, mas também é onde se percebe mais claramente o encontro entre tradição e modernidade, já que seus habitantes vivem entre mercados coloridos e a presença cada vez maior da tecnologia e do turismo. Um pouco mais a oeste, encontra-se Paro, talvez o distrito mais emblemático para visitantes estrangeiros. É lá que se localiza o Aeroporto Internacional de Paro, a principal porta de entrada do país. O Vale de Paro abriga alguns dos marcos mais famosos do Butão, como o imponente Tiger's Nest, Paro Taktsang, mosteiro encravado em uma falésia que parece desafiar as leis da gravidade, e o Paro Dzong, uma das fortalezas mais impressionantes do país.
Paro é, em muitos sentidos, a vitrine do Butão para o mundo, reunindo beleza natural e importância histórica. Seguindo para o interior, o distrito de Bumthang é considerado o coração espiritual do país. Com seus vales serenos e pontilhados de templos ancestrais, Bumthang preserva locais de imenso valor religioso, como o Kurje Lhakang e o Jambey Lhakang, ambos ligados à lenda sobre o Guru Padmasambhava, que trouxe o budismo ao Himalaia. O distrito também é servido por um aeroporto doméstico, o que facilita o acesso a esse refúgio espiritual. Mais ao nordeste está Lhwentsy, famoso por suas tradições artesanais. Nas vilas do distrito, especialmente em Coma, a tecelagem manual é passada de geração em geração, produzindo tecidos intricados e coloridos que são símbolos da identidade cultural butanesa. Esse distrito, menos acessível ao turismo internacional, mostra uma face mais preservada e autêntica do país. Na região sul, Sandrup Jonkar serve como elo de ligação entre o Butão e a Índia, funcionando como importante corredor comercial e cultural. Já Wangdue Phodrang, situado mais ao centro, é conhecido por suas paisagens deslumbrantes e por sua fortaleza histórica, que se ergue no alto de uma colina com vista para a confluência de rios. E há também os distritos quase intocados, como Gaza, de população reduzida e dominado por montanhas e áreas protegidas. Ali, a natureza impera soberana, oferecendo refúgios de biodiversidade e paisagens que parecem intocadas pelo tempo. Essa diversidade administrativa reflete-se também nos destinos turísticos que encantam viajantes do mundo todo. O já mencionado Tiger's Nest é o símbolo maior, mas há muitos outros lugares que revelam a alma butanesa. A estrada que liga Thimphu a Punakha passa pelo Dochula Pass, um mirante adornado por 108 chortens que oferece, em dias claros, uma vista espetacular da Cordilheira do Himalaia. Na antiga capital, Punakha, o Punakha Dzong se ergue imponente na confluência de dois rios, considerado um dos mais belos exemplos da arquitetura butanesa. Seus corredores guardam relíquias e memórias de momentos decisivos da história do país. No distrito de Wangdu Phodrang, encontra-se o Vale de Phobjikha, famoso por suas paisagens alpinas e por ser refúgio de inverno dos majestosos graus de pescoço negro, aves sagradas para o povo butanês. Durante sua migração, as aldeias do vale celebram a chegada dessas aves com festivais que unem espiritualidade e respeito à natureza. Já em Thimphu, a capital moderna, destaca-se o Buda Dordhenma, uma estátua colossal de Buda que vigia silenciosamente o vale, lembrando os habitantes da presença constante da espiritualidade no cotidiano. Do outro lado, nos vales de Bumthang, a serenidade das vilas e templos transmite uma atmosfera quase intemporal, em que monges e moradores convivem de forma simples, em harmonia com a terra e com a fé. Cada distrito, com suas peculiaridades, parece contar uma parte do que é o Butão. Thimphu revela o presente político e cultural. Paro, o cartão de visitas ao mundo. Bumthang, a essência espiritual. Lhwentsy, a preservação da tradição artesanal. Samdrup Jonkar, a ligação com o exterior. Gaza, a força intocada da natureza. Somados, eles formam um país que, embora pequeno, guarda em cada vale uma surpresa, em cada montanha uma lenda, e em cada templo um reflexo da sua alma coletiva. No Butão, os festivais não são apenas eventos sociais ou datas comemorativas. São manifestações vivas de fé, história e comunidade. Eles representam a forma como espiritualidade e cotidiano se entrelaçam de maneira única. O calendário butanês é pautado por celebrações que unem religião, arte e convívio social, transformando vilas, vales e mosteiros em palcos de cores, música e devoção. Entre os mais célebres estão os Tsecheus,
festivais religiosos anuais realizados em praticamente todos os distritos. Cada Tsechu dura vários dias e atrai tanto moradores locais quanto visitantes de outras regiões. O ponto alto são as Chan, danças sagradas executadas por monges mascarados que representam divindades, protetores e heróis míticos do budismo. As coreografias, acompanhadas de música tradicional, não são apenas um espetáculo visual. Elas carregam um simbolismo profundo, ensinando lições espirituais e afastando forças negativas. Para os butaneses, assistir a Chan é acumular méritos espirituais, uma bênção para a sino à vida. Um dos mais famosos é o Paro Tsechu, realizado no Vale de Paro. Durante o festival, milhares de pessoas se reúnem para presenciar, entre outras atrações, o desdobrar de um gigantesco tanka, um bordado sagrado com a imagem de Guru Rinpoche, figura central no budismo butanês. Esse momento é considerado altamente auspicioso e fortalece o vínculo entre a comunidade e a fé. Outro evento emblemático é o Thimphu Tsechu, na capital. Sendo o maior do país, atrai multidões de todas as regiões, reunindo trajes tradicionais exuberantes, música, danças e rituais. Para muitos, é também uma oportunidade de reencontrar parentes, renovar laços sociais e exibir os tecidos mais finos, refletindo a união entre devoção e identidade cultural. Em Punakha, destaca-se o Drupchen e Tsechu de Punakha, festivais que têm tanto caráter espiritual quanto histórico. Eles remontam às batalhas do século XVII, quando os butaneses defenderam o país de invasões tibetanas. Durante as celebrações, as encenações e rituais não apenas relembram o passado, mas também reforçam o orgulho nacional e a devoção espiritual. No distrito de Bumthang, considerado o coração religioso do Butão, acontecem festivais ainda mais antigos, como o Jambai Lhang Drup, que celebra a construção de um dos templos mais antigos do país. Nesse festival, a espiritualidade se expressa de maneiras intensas, incluindo a dança do fogo, em que monges e fiéis passam sob uma estrutura flamejante em busca de purificação e bênçãos. Outro festival singular é o Festival dos Grus de Pescoço Negro, celebrado no Vale de Phobjikha. Embora tenha raízes espirituais, ele une religião, natureza e cultura. Os butaneses acreditam que os Grus são aves sagradas, mensageiras de boa fortuna. Quando chegam ao vale para passar o inverno, a comunidade os recebe com canções, danças e encenações que exaltam a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente. Esses eventos não são apenas práticas religiosas isoladas, eles moldam a vida comunitária. Durante os festivais, aldeias inteiras param suas atividades agrícolas, famílias se reúnem, os laços sociais se renovam e o senso de identidade coletiva se fortalece. Para o visitante, participar de um Tsechu ou de uma celebração em Punakha ou Bumthang é vivenciar o Butão em sua essência. Espiritualidade expressa em cores, música e comunidade. Assim, os festivais butaneses são muito mais que celebrações anuais. Eles são guardiões de uma memória ancestral, lembrando ao povo que sua identidade está enraizada não apenas na geografia montanhosa que o cerca, mas também em uma herança espiritual transmitida por séculos. É nessa fusão entre fé, arte e sociabilidade que o Butão reafirma, repetidas vezes, sua escolha de viver segundo os ritmos da alma, mais do que os da pressa do mundo moderno. Butão guarda muitas curiosidades que surpreendem aqueles que se aproximam de sua realidade. Uma delas é que o país foi um dos últimos do mundo a abrir suas portas ao turismo, em 1974, e ainda hoje adota uma política de turismo controlado, limitando-de o número de visitantes por meio de taxas diárias. Essa medida, longe de afastar viajantes, garante a preservação cultural e ambiental, permitindo que o Butão mantenha sua autenticidade diante da pressão da globalização. Outro fato singular é a existência do Índice de Felicidade Interna Bruta, FIB.
criado como alternativa ao Produto Interno Bruto, PIB. Para os butaneses, medir o bem-estar de um país não se resume a números econômicos, mas envolve 4 pilares: preservação cultural, proteção ambiental, bom governo e desenvolvimento socioeconômico equilibrado. Essa abordagem tornou-se referência mundial, inspirando debates sobre o que realmente significa progresso. A geografia também guarda suas peculiaridades. O aeroporto de Paro, por exemplo, é considerado um dos mais desafiadores do mundo para pilotos, cercado por picos de mais de 5.000 metros. Apenas um número restrito de comandantes tem licença para pousar e decolar ali, transformando cada aterrissagem em um feito de precisão. Na vida cotidiana, curiosidades surgem em pequenos detalhes. A televisão só foi introduzida em 1999, sendo um dos últimos países a adotar o recurso. E a população, em grande parte, ainda mantém práticas comunitárias ancestrais, como a ajuda mútua entre famílias durante o plantio e a colheita. Até mesmo no esporte, o Butão surpreende. O tiro com arco não é apenas uma competição, mas um evento social cheio de rituais, cantos e provocações amigáveis entre as equipes. Essas particularidades revelam como o Butão trilhou um caminho próprio, resistindo à pressão de se homogeneizar. O país escolheu manter sua essência, adaptar-se ao mundo moderno sem abdicar do que o torna singular, ao observar o Butão em toda a sua dimensão. De sua história marcada pela unificação dos vales, a espiritualidade que permeia a vida cotidiana, de seus distritos com identidades próprias às paisagens naturais intocadas, de seus festivais vibrantes às curiosidades que intrigam viajantes, surge uma reflexão inevitável. O pequeno reino nos Himalaias parece nos lembrar que desenvolvimento não precisa significar pressa, que modernidade não deve significar perda, e que a verdadeira riqueza de um povo está em sua capacidade de viver em harmonia consigo mesmo, com sua cultura e com a natureza que o sustenta. Assim, o Butão se apresenta ao mundo como mais do que um país. É uma metáfora viva de equilíbrio. Entre tradição e mudança, espiritualidade e política, isolamento e abertura, o reino da felicidade interna bruta inspira uma pergunta que ecoa além de suas fronteiras. E se medir o bem-estar de uma nação não fosse apenas uma questão de números, mas de alma?